com o Felipe Luiz, né? Flamengo jogando de forma proativa, tentando pressionar o adversário, colocando o adversário no campo dele. O presidente do Flamengo voltou a fazer um desabafo, dessa vez sobre a possível permanência do Felipe Luiz para o futuro. Ano de 2025 se aproxima e ele elogiou muito o Felipe Luiz, comparou com o Jorge Jesus. Então se liga só nesse desabafo e no final vou colocar um vídeo do Felipe Luiz a falar também, mano, sobre o impacto do Jorge Jesus nas suas táticas de hoje. Se liga só nisso. Na verdade, a gente começou um processo de transformação do clube, eu diria que em todos os aspectos, né? Acho que foi um ano fantástico, mágico no futebol, mas também foi o início de uma transformação no clube, na área social do clube, muito importante. Quem frequentava o clube naquela época e quem frequenta o clube hoje sabe que é completamente diferente. A gente começou a resgatar também os esportes olímpicos, porque o Flamengo é mais do que futebol. A gente começou a fazer o Flamengo de novo forte em uma série de esportes que o Flamengo tinha praticamente abandonado, né? E na parte financeira, que é o que dá suporte para tudo aquilo, né? E contratar Jorge Jesus, meu irmão? Aí o que acontece quando tu contrata assim? Nós estamos lá agora com o Felipe Luiz e eu acho que o Felipe Luiz tem tudo para ser um técnico para ficar muito tempo no Flamengo. Cara, que legal ouvir isso daí, cara. Porque o Flamengo tem uma característica interessante, que é essa de dar certo com os técnicos meio que porra, da casa, o Andrade. Né? Da casa. Pois é. Então Cláudio Coutinho, quando sai aí a gente bota um jogador para poder ficar no lugar dele, aí depois você bota o Carlinhos, historicamente tinha isso, né? Quando saiu o Coutinho tem o Carpegiani, né? Aí você tem a história do Carlinhos, violino, né? E tal. Tem vários técnicos famosos do Flamengo que foram campeões no clube, que foram jogadores do clube, né? Bom, mas aí voltando um pouquinho lá pro Jorge Jesus. Vamos lá. Pô, cara, o que tu sente toda vez? Assim, rola... Putz, vamos lá. Rolou pressão, né? Teve o lance, vai mudar de técnicos, vem todo mundo. Pô, Jorge Jesus. Obviamente, por causa de 2019. Primeiro que se eu sou ele, eu não venho não, sinceramente. Porque a chance de não ser um 2019 é gigantesca, né? Porque, sei lá, é simplesmente outro momento, é diferente, né? E aí eu preferiria me manter no lugar, no patamar de ídolo, de certa forma, e deixar que é desse jeito. Mas enche o saco o tempo inteiro, a torcida deve perturbar e em que medida essa pressão da torcida aí realmente penetra na decisão, na tomada de decisão, para ir atrás ou não de uma pessoa como Jorge Jesus, por exemplo? Entendi. Assim, cara, quando a gente montou, vamos dizer assim, o nosso plano lá no Flamengo, a gente queria que o Flamengo jogasse, que é essa mesma filosofia de jogo que hoje você vê, mas assim, tem um choque de realidade. A gente, quando chega lá e olha para o nosso plantel, a gente sabia que a gente ia precisar reforçar o nosso plantel para poder propor o jogo da forma com que o Flamengo passou a propor o jogo com o Jorge Jesus. A gente começa com o Abel e a gente começa reforçando mais os jogadores da frente, do meio campo para frente. Se você lembrar, na primeira janela, a gente pega Bruno Henrique, Gabigol, pega Arrascaeta e o Rodrigo Caio, que foi, vamos dizer assim, uma oportunidade que a gente tinha no mercado. Mas, na verdade, o nosso foco era reforçar o ataque. Muito bem. A ideia era sofrer, tentar passar as primeiras fases da Libertadores e para numa segunda janela, depender de como a gente evoluísse e as perspectivas que a gente tivesse de recursos novos, enquanto a gente pudesse trabalhar o crescimento das receitas do clube, para a gente fazer uma segunda janela mais forte e aí podendo qualificar também a defesa, para que a gente pudesse jogar de uma forma mais proativa, pressionando o adversário. Você precisa ter uma defesa sólida, que é o que o Flamengo está tendo hoje. Você vê, o Flamengo, por exemplo, jogou a Copa do Brasil, a gente teve 10 jogos, tomou 2 gols, né, na Copa do Brasil. Uma final impecável também. Tomamos um gol no primeiro jogo da final contra o Atlético, tomamos um gol do Palmeiras. Fora isso, nós não tomamos gol nenhum, sempre ganhando os nossos jogos, com exceção do empate aqui contra o Corinthians. Então, assim, mas para jogar dessa forma, você precisa qualificar muito a defesa, e a gente foi qualificar
já na segunda janela, quando a gente trouxe 2 laterais, trouxe o Rafinha, trouxe o próprio Felipe Luiz, e a gente queria contratar na época o Léo Pereira. A gente não conseguiu contratar o Léo Pereira, a exigência lá da época do Atlético Paranaense era muito grande, a gente foi procurar no scout um zagueiro e acabamos encontrando o Pablo Mari, que foi um nível de investimento muito grande, e com isso conseguem trazer jogadores muito mais qualificados na média para poder atuar no Brasil, né? A própria forma com que a gente propôs o jogo lá em 2019, em que a gente usava linhas altas, marcando a saída de bola dos outros times. Se você for ver, como a grande maioria dos times, quando perdia a bola, ele recuava e ia receber o seu adversário no seu campo, marcando o adversário no seu campo. Era essa a forma de fazer. Então, assim, foi meio que uma surpresa a forma do Flamengo jogar para muitos dos clubes que jogavam contra o Flamengo. O Flamengo começou a pressionar a saída de bola deles lá no campo adversário. E quando tu via acontecendo, o que tu sentia? Acho muito legal. Porra, ainda mais porque a gente ganhava os jogos todos, de forma. Então, assim, o Brasil, aqui no Brasil, os clubes começaram também a trazer técnicos da escola lá de fora, e não existe mais essa diferença tão grande da forma de jogar em relação àquela forma de jogar que a gente começou a utilizar em 2019. Então, assim, seja pelo nível de investimento, seja nos jogadores, seja pela própria forma com que os clubes resolveram adotar de trazer novos técnicos de fora do Brasil e tudo isso, eu acho que hoje o nível de competitividade é muito maior. Então, assim, voltando a dizer, acho que foi excepcional o trabalho que o Jorge fez à frente do Flamengo, mas acho que a gente não teria a mesma facilidade que a gente teve para ser campeão como teve no ano de 2019, depois que ele chegou. Faz todo sentido mesmo. Por isso mesmo que eu acho que era melhor não vir, sabe? Eu acho que a torcida deveria, inclusive... Bom, quem sou eu falar pela torcida, né? Eu, como torcedor, eu sinto que, tá bom, eu prefiro que ele fique nesse lugarzinho aqui, que é um sentimento bom e não tem risco. Sabe quando tu não quer que saia o segundo filme do teu filme favorito? Deixa quieto ali, pô. Mas assim, e aí, técnico é sempre um tema quente, né, cara? Esse técnico é sempre um ponto de pressão, é sempre uma... Por exemplo, se a gente for falar do Tite, Puta, o Tite, inclusive, ele veio no Flow Sport Clube, que é um outro programa que a gente tem aqui, e nesse dia eu tava presente. Ele falou, não vou... Pô, acabou a seleção, não sei se eu quero treinar um time no Brasil. Isso. Nossa, depois encheram o saco dele quando ele apareceu no programa. Eu, inclusive, fui um dos que enchi muito o saco dele. Encheram o saco dele. Nossa, como é que foi o processo pra... Teve que convencê-lo? Como é que funciona? Teve sim, porque a gente procurou ele antes e ele falou exatamente a mesma coisa que ele falou pra você, né? E eu tinha conhecido o Tite na seleção brasileira em 2019, porque eu fui escolhido lá pela CBF, eles me convidaram para ser o chefe da delegação do Brasil na Copa América. Tá. E ali eu tive um relacionamento próximo do Tite durante muito tempo. Ele ficou na seleção lá, e toda vez que eu encontrava com ele na CBF, eu brincava com ele, né? Disse assim, vamos reeditar a nossa dupla vencedora, que na verdade foi o último título que o Brasil ganhou, né? Foi em 2019. Falei, a gente vai reeditar a nossa dupla vencedora. Mas ele estava na seleção e tal. Quando ele sai da seleção, eu peço para entrar em contato lá com o empresário dele, com o Gilmar Veloce, e para a gente tentar... Então, assim, você tem que analisar o passado recente e extrapolar como vai ser o comportamento futuro, e tem que tomar uma decisão ali que sempre tem risco envolvido, né? Como teve, por exemplo, essa decisão agora da colocação do Felipe Luiz. A gente estava convicto de que era a melhor solução que a gente tinha. Vocês já estavam pensando nisso há um tempinho? Porque... Não? Não, assim, foram duas coisas em paralelo. Uma coisa foi a preparação do Felipe Luiz como técnico. Isso foi um plano de carreira que nós discutimos com ele. Tá. Quando? Quando ele resolveu se aposentar como jogador. Tá. E aí a gente foi conversar com ele. Ele sempre falava que queria ser técnico, conversava comigo, conversava com o Marco Braz, conversava com todo mundo ali do comitê do futebol do Flamengo e tal, que ele um dia queria ser técnico.
E aí a gente falou, pô, vamos pegar esse como oportunidade, porque o Filipe Luís é um cara completamente diferenciado. Assim, se você conversar com ele, você vai ver. Ele é um sujeito que tem inteligência emocional, ele é inteligente, tem inteligência emocional, ele é um cara estruturado, super focado. Uma das coisas que mais me impressionou no Filipe Luís quando eu conheci ele, que foi em 2019, quando eu fui lá chefe da delegação do Brasil na Copa América, que ele é um cara que é muito parecido comigo, ele não gosta de perder nem para o ímpar, entendeu? Assim, ele não gosta de perder nada, Entendi. Ele é focado, é o cara que quer ganhar tudo. Mas um atleta foda tem que ser assim. Ele é assim, e ele é assim, e ele é metódico e é um cara inteligente. Você gosta de jogar xadrez? Então, assim, pô, eu tenho lá no centro, lá no CT, né? Tem um cara que trabalhou muitos anos comigo na Petrobras e tal, e foi diretor da empresa que tem a maior nível de reservas do país, que é a PPSA, que representa... A sensação que eu tinha, Galvão, era de assim, eu vou pegar o meu cafezinho, eu vou botar num copo, eu vou sentar na cadeira lá e agora eu vou ver uma aula. Aliás, ele não chamava de vídeo, ele chamava de treino de sala. Era uma aula. É mesmo? E aí eu ficava lá, ele esculachava todo mundo. Era Rafinha, era Filipe Luís, quem fosse, não tinha nome, era Gabi, era Arrascaeta. O Bruno Henrique ficava bravo, mas era dura pra todo lado. Não tinha, era... Só que assim, era tudo com sentido, tudo com muita sabedoria, com muita calma, com muita didática e com o conceito claro do que ele queria. Então, como ele avisava tanto o que ele queria, às vezes a gente errava. Eu dentro do jogo falava assim, nossa, essa bola entrou e é culpa minha. Ou essa bola entrou e foi culpa do Pablo Mari. Ou do Rodrigo Caio, sei lá. A gente já sabia. Um olhava pro outro e falava assim, fui eu. Tipo, porque ele deixava tudo tão mastigado. E assim, o que a gente viveu com ele aqui foi muito especial. Porque assim, o time se encaixou, vieram peças, né? Pô, o Rafinha, o Gerson, assim, a gente entrou no time e o time criou essa energia. Ninguém entrou pra ser líder no grupo. O grupo já tinha um líder, ou alguns líderes, que era o Diego, era o Arão, era o Everton Ribeiro. Então a gente foi coadjuvante nessa história da liderança. O Rafinha é muito mais líder até presente do que eu sou de falar menos. Será? A sensação que passa é que você tem uma liderança marcante. Nós somos diferentes. O Rafinha é muito mais o líder, assim, de juntar o grupo, de fazer um pagode, de conversar, de falar, de atacar moleque, tu tá fazendo isso de errado, não sei o que e tal. E eu sou muito mais um líder tático, um cara que soluciona todos os defeitos, os problemas na hora, ataca tudo, não deixa passar nada. Só que assim, o grande capitão daquele time foi o Diego, sempre foi o Diego. O Diego sempre foi... Quando aconteceram alguns problemas nos bastidores de jogadores discutir no treino, discutir no jogo... Diego Ribas. O Diego Ribas ia lá e solucionava e gritava com os dois e mandava o Jorge Jesus mandar os dois correr. Bota os dois pra correr se quiser, não tem problema, todo mundo vai te obedecer. Então assim, esse grupo era muito forte e as vitórias potencializaram ainda mais e aí criou aquela sensação assim, Galvão, que assim, foi a melhor que eu senti na minha carreira. Maracanã lotado, todo jogo. Torcida a favor, todo jogo. Claro. Time amassando todo o jogo, pressionando, ninguém conseguia sair jogando um segundo. E com a bola no pé, uma qualidade assim imensa, todo mundo sabia o que fazer. Então a nossa única dúvida, assim, nós ia lá tinha um bobinho lá, nós falávamos assim, amanhã, não sei nem vou dar o nome do adversário, mas será que vai ser 3? Aí o Gabi falava assim, eu vou fazer 2. Aí o Bruno Henrique falava, eu vou fazer 2 também. Então vai ser 4. E ele era assim. E o Jorge, ele tinha... Mas sabe por quê? Porque o Jorge Jesus, ninguém podia ver o treino dele, só vocês que sabem como é que era. Sim. Porque ele era absolutamente fechado. Nem os ex-jogadores do Flamengo, que fazem parte lá do trabalho, ele era absolutamente fechado. Isso. Então, eu estou impressionado com a forma com que você fala. Para você, foi o melhor técnico que você já teve?